Bom dia a todos vocês, bom dia, obrigado pelo convite, Ariane, Tiago, bom dia para o pessoal, equipe da Go Ahead, é um prazer estar com vocês hoje aqui e explicar, contar para vocês um pouco do que é a Belta e o que a gente pode fazer por vocês, tá? Eu vou começar contextualizando que a Belta, eu sei que a Ariane e o Tiago já conhecem, né? Já sabem tudo, mas de repente para o time de vocês é importante contar como a Belta foi criada, como funciona, para vocês entenderem toda a estrutura da associação. A missão da Belta, na verdade, é a facilitação, a promoção do intercâmbio para o estudante brasileiro. E, de uma certa forma, com essa foco na internacionalização do povo brasileiro, nós conseguimos promover as agentes Belta de forma... E a importância, né, do intercâmbio na vida de todos os brasileiros no seu futuro profissional. Ela foi criada há 30 anos atrás, foi a primeira associação criada na América Latina e, na verdade, nós servimos de modelo para várias associações que foram criadas posteriormente na Argentina, na Colômbia, México, Equador, e outras que pretendem ser criadas no Chile, por exemplo, que ainda não tem. Mas eles sempre consultam a Belta, perguntam como a entidade funciona, o que faz para os seus membros, como atua no mercado. Então, a gente tem uma troca bem interessante, bem produtiva de informações. Tá? Mariglande, te interromper um Oi? minutinho. Eu acho que a Nicole está aguardando a liberação aí. Ela já Acabei de admitir ela. tá joia. Perfeito, obrigada. Nada, imagina. É uma organização sem fins lucrativos, não é uma ONG, tá? Não atua como ONG, mas sim como organização sem fins lucrativos, no sentido de que todo o valor que é arrecadado pela Belta necessariamente tem que ser aplicado no aprimoramento da entidade e em prol dos seus membros. Tá? É dessa forma que funciona. E a filiação é feita por meio de regras que constam do Estatuto Social e do Código de Ética. A Rede, por exemplo, para poder ser uma agência selo Belta, ela cumpriu todos os requisitos, que são bastante, né? É bem detalhado, para comprovação de condição técnicas e econômicas e éticas para ser uma agência selo Belta. Pode mudar, por favor? Nós temos uma diretoria, que é composta de 4 pessoas, cada um tem a sua própria agência, um presidente, uma diretora financeira, um diretor de operações e uma diretora de relações institucionais. Toda a diretoria é eleita por um período de 3 anos, eles foram eleitos em 2021 e a gestão termina em meados de abril, maio de 2024. Tem um conselho fiscal, um comitê de ética e um comitê de marketing. Todos eles, tanto diretoria como conselho e comitês, trabalham pro bonos para a Belta. E temos a equipe Belta, que somos em 3. Aqui a gente está com o nome antigo, né? Mas a atual é a Débora Capato, que é administrativo financeiro, e vocês provavelmente vão ter muito mais contato comigo e com a Desirê, que é a responsável pelo marketing da Belta. Pode mudar, por favor. Existem 2 tipos de filiação na Belta. Uma do departamento de outbound, que pode ser agência, que é o caso de vocês, ou colaborador internacional ou nacional. Colaborador são empresas que oferecem serviços que vocês comercializam, produtos e serviços. Então, pode ser uma associação, uma universidade, uma escola de idioma, um fornecedor de
de ferramenta, como o Advisor e a Applyboard, por exemplo, ou pode ser uma empresa de seguro, que normalmente, atualmente não tem nenhuma, mas são empresas que apresentam algo que vocês vão poder utilizar nos seus instrumentos de venda. Também pode mudar, por favor. E tem um departamento que é bem pequenininho, não sei até se vocês têm conhecimento, Tiago e Ariane, mas existe o departamento de inbound. No caso de algumas, são poucas agências que oferecem programas de receptivo para estudantes internacionais. Tá? Tem umas 4, 5, e tem 2 que não são de agências, que é uma escola de idioma aqui de São Paulo, a Torre de Babel, que tem cursos de português, e a FGV de Administração e Business, aqui de São Paulo, que oferece cursos de pós-graduação em inglês para estudantes internacionais. Pode mudar, por favor? Esses são os nossos associados atuais. São 43 marcas, na verdade 44, né? Porque essa tem duas agências, com cerca de 600 agências por todo o Brasil, 600 pontos de venda. Nós podemos dizer que tem mesmo 600, porque acabou de fazer uma pesquisa pequenininha, que vai ser lançada agora dia 23, vocês vão receber o convite para participar de um lançamento online, e essa pesquisa foi feita com apoio do ICEF, e ela mandou para o mailing de agências do Brasil inteiro. Então, foi apurado pelo Instituto de Pesquisa que as agências Selo Belta que participaram, que acho que praticamente foram todas, tinha 593 pontos de venda em todo o Brasil, no total. Pode mudar, por favor. Essa distribuição geográfica, que vocês já sabem, pode mudar. Nós temos colaboradores regionais. Vocês atuam só em São Paulo, né? A sede é aqui. E hoje em dia, como na verdade, muito mais... Oi? Pode falar, Tiago. Não, eu só abri meu microfone caso eu faça alguma pergunta. Tá. Aqui em São Paulo, hoje em dia não existe limite geográfico, né? Na verdade. Com internet, vocês devem atuar no Brasil inteiro, mas tem muitas empresas que têm sede ou têm filiais em todas essas regionais, e é uma forma da Belta estar presente também lá no, sei lá, Maranhão, no Rio Grande do Sul, em Mato Grosso. Então, a gente consegue atuar de forma realmente nacional com os coordenadores regionais, que também trabalham pro bono para a Belta, e cada um tem a sua própria agência. Eles são escolhidos pela diretoria da Belta, e não é eleito, né? Como no caso da diretoria e dos conselhos fiscais, o Conselho Fiscal e Comitê de Ética, mas sim uma escolha da própria diretoria que foi eleita. Pode mudar, por favor. Belta é parte da FELCA, vocês podem usar o selo FELCA também. Eu pedi para a Desirê mandar para os novos, eu não sei se ela teve tempo, mas se ela não mandou, ela está mandando nesses dias, tá? Essa é a logo da FELCA. A FELCA é uma federação internacional que atua no mundo, né? São 15 associações nacionais que fazem parte da FELCA, e a Maura, que é nossa diretora de Relações Institucionais, é uma das vice-presidentes da FELCA. Pode mudar, por favor. A Belta também é parte de um grupo de associações da América Latina, que é a Latama, foi um grupo criado informalmente, legalmente, não existe a Constituição, mas existe o trabalho, né, dessas 5 associações com o grupo,
e uma troca muito grande de informações, porque a situação, assim, a América Latina tem uma característica muito diferente, né? O estudante latino-americano, ele é totalmente diferente do estudante europeu, por exemplo. Os agentes na América Latina são uma força dentro do mercado de educação internacional, e o estudante da América Latina viaja por agência de intercâmbio, o que muitas vezes não acontece em Estados Unidos, Canadá e Europa no geral. Pode mudar, por favor? Bom, a Belta ganhou por 5 anos, 5 vezes, né? O prêmio da ISTM, como Associação de Agências de Intercâmbio, e aí entrou no Hall da Fama, então não concorre mais para essa premiação. Pode mudar, por favor? E agora, falando um pouquinho das ações, né, de 2022, eu vou passar para... Eu falo muito, viu? Então, vocês podem interromper, mas agora quem vai falar vai ser a Desirê, um pouquinho, né, Dê? Por favor. Porque parte de marketing com ela, e ela que vai contar o que foi feito e o que está em andamento ainda. Bom dia, pessoal. Prazer estar falando aqui com vocês. Já estamos, assim, no final do ano, então muita coisa já aconteceu, mas ainda temos, né, algumas ações para esse ano. Uma das principais ações, tanto desse ano quanto do último, foi um trabalho que a gente desenvolveu com a Mi Alves, que é uma influenciadora que trabalha, né, nesse ramo de educação internacional. Então, se vocês não conhecem, se vocês não seguem, eu acho que é bem bacana para entender o perfil, né, dos estudantes, dos clientes. Então, ela é o maior canal do YouTube de educação internacional, então ela tem uma relevância bem grande. E aí a gente fez, esse ano, um grupo para Montreal, com as seguidoras, era um programa, né, de 4 semanas, e aí elas viveram lá em Montreal, estudaram juntas francês e inglês, então foi bem bacana. E a gente fez isso com a promoção, né, das agências. A Belta não vende, né? A Belta, como a Mariglã explicou no começo, é uma associação sem fins lucrativos, então a Belta não tinha participação nisso, era só a promoção, né? E aí as agências que possuem o selo Belta podiam vender esse grupo. Uma outra ação que a gente fez também com outra influenciadora foi a Renata Fukuda, na Espanha, também para promoção, né, da importância de fechar o intercâmbio com uma agência, selo Belta, porque o nosso maior foco na internet é esse, né? Tanto ir de frente com essas mentorias e essas consultorias de alguns influencers, quanto, né, focar num portal seguro de informação para o estudante. Então, foram bem bacanas essas 2 ações. Outra coisa é o novo site da Belta, foi um grande investimento esse ano, para deixar ele mais moderno, mais rápido para o estudante, né? Realmente como um portal de informação. Nesse novo site da Belta, todas as agências têm um login exclusivo. Eu já mandei, mas qualquer coisa eu posso reenviar, né? E aí vocês conseguem ter acesso ao material das nossas colaboradoras, que é o que a Mariglã explicou no começo. Tem as agências e as colaboradoras, que são, né, as empresas que fornecem algum tipo de serviço para as agências. Então, as colaboradoras ainda estão incluindo esse material, mas já tem algumas lá que vocês conseguem pegar informações sobre cursos, PDFs, brochuras, tudo que possa auxiliar na venda dos pacotes e até o contato, né? Às vezes vocês não têm o agreement com alguma dessas empresas, colleges, universidades e querem se aproximar, é uma forma também. Campanhas de marketing entra também nisso que eu falei, né, das influenciadoras, mas nas redes sociais como um todo, né, a gente fica sempre fortalecendo essa promoção das agências. Todos os anos a gente disponibiliza, né, e distribui uma revista que é um guia online de intercâmbio com dicas sobre destinos, programas, e é sempre um país que é destaque, e a Mariglã vai falar um pouquinho mais para frente. A gente teve também esse ano a celebração, né, a comemoração dos 30 anos da Belta. Foi muito importante, principalmente, né, por
pela Belta ser a primeira associação da América Latina, então foi bem marcante, né, esses 30 anos, então foi bem bacana o evento. E agora, eu acho que falando das últimas ações que ainda vão acontecer esse ano, a gente está fazendo um evento online para o YouTube, que vai começar a rodar a partir do dia 21 de novembro, para promoção de destinos. Então, vai ser um episódio para cada destino, né, assim, dos principais, para promover, para falar sobre os principais programas, estilo de vida. A gente convidou os consulados, as embaixadas, então vai ser bem bacana. Eu até pedi indicação, né, de estudantes que queiram, né, falar, dar depoimento, é bem bacana eles não vão citar a Go Ahead, mas o fato deles colocarem a carinha lá e falarem, eu viajei com uma agência Selo Belta, isso potencializa e fortalece o mercado, né? Então, isso para os próximos dias aí já vai estar rodando os anúncios e todo esse material. E a pesquisa, como a Mariglan também já citou, né, todos os anos... Só queria complementar uma coisa aqui com relação à versão em streaming, Desirê, é que vai ter o link para o site da Belta, vai estar... O foco do evento é levar o estudante a buscar uma agência Selo Belta para fechar o seu intercâmbio. Tá? Então, isso vai estar muito forte durante toda a programação, isso vai ficar no YouTube da Belta, e durante os próximos meses a gente vai impulsionar as gravações para aumentar o volume de busca, né, divulgação, para levar esses estudantes para o site da Belta e escolherem as agências Selo Belta para viajar. Só isso, desculpe. Não, imagina. E da pesquisa também, o que a Marigla falou, né? Todos os anos a gente faz essa pesquisa, que é uma fonte de informação para a imprensa, para as agências, para as instituições, né, internacionais. Então, a Belta é muito reconhecida por essa pesquisa. Agora a gente fez uma pequena que vai ser lançada, uma mais reduzida, digamos assim, né? Que vai ser lançada esse mês, e para o próximo ano uma grandona. Falando um pouco da revista, todas as agências Selo Belta estão na revista, na parte do Quem é Belta, e tem uma parte, tem a parte editorial, vocês vão receber nos próximos dias, tanto o e-mail do Gustavo Silva, que é o jornalista, que é o editor da revista, pedindo informação para inserir na parte do Quem é Belta, né, da Go Ahead, e também ele vai mandar, ele avisa antes, porque é uma parte super concorrida, vocês que estão agora há pouco tempo, precisa ficar muito atento, porque ele vai mandar um e-mail e vai falar, olha, no dia, sei lá, 20 de novembro, às 11 horas, eu vou divulgar a pauta e vocês vão poder escolher em qual artigo vocês querem falar. São 43 agências, e são cinco artigos, me parece, 5, 6 artigos. Então, tem que ir duas ou três agências falando em cada artigo. Ele coloca de acordo com a rapidez, a ordem de recebimento. Então, tem que estar bem atento quando for enviado isso. Tem gente que fica esperando, já marca o horário, a data, fica lá olhando e-mail, porque aí já olha a pauta e já confirma qual artigo que quer participar. Participa a pessoa da agência, que fala como especialista, e indica um personagem para falar também nesse artigo. Tá? São artigos variados, tem high school, tem cursos, tem higher education, tem planejamento, tem vários, bastante bem variado. Então, é uma oportunidade, gente, que vocês não devem perder, tá? Porque vocês vão estar na revista há um ano, tanto na impressa, que são 15.000 exemplares, que são distribuídos nacionalmente, como nessa versão online clicável. Esse ano, o país convidado, a capa foi Canadá, né? E 2023 a gente já fechou
vai ser Austrália. Eu estou mandando e-mail nos próximos dias. Tem a possibilidade de fazer anúncio na revista com um preço super camarada para quem é agência Belta, mas realmente não é nada muito popular entre as agências, porque elas já estão lá, vocês já estão lá no Quem é Belta e já podem estar lá dentro desses artigos. Então, de repente, é um investimento que não tem tanto valor, porque é a cara de publicidade, né? E você está dentro do artigo falando como especialista, tem um peso infinitamente maior para o estudante que está lendo. É um guia, então, como a Desirê já disse, a gente, os artigos são bem instrutivos, o Gustavo ele tem uma criatividade, ele escreve muito bem, e ele aborda, fora essa seção de Quem é Belta de artigos, tem uma seção de países onde ele aborda cada característica de país, sem ser o Austrália e um outro segundo destino que ainda a gente não tem definido. Tem mais 12 países que vão estar inseridos, os principais destinos, né, para o estudante, e é tipo mesmo um guia para quem quer ir viajar. Pode mudar, por favor? A rede de distribuição são as feiras, né, que a Belta participa. A gente tem normalmente uma parceria com a FPP Mídia, e eu já tive notícia, o Júlio já mandou mensagem, o Júlio Ronchetti, dizendo que eles vão retomar as feiras presenciais em 2023, então provavelmente a gente deve estar presente com o stand, divulgando a revista. Nós mandamos um exemplar da revista para o Escritório de Relações Internacionais e escolas de ensino médio do Brasil inteiro, e aí eles pedem qual quantidade que eles querem de material. Por exemplo, tem universidade que normalmente no início do semestre faz um evento de receptivo para novos estudantes, tem várias que distribuem a revista ou querem incentivar os seus estudantes a participarem, a fazerem intercâmbio, então pedem a revista, a gente manda, tudo isso é gratuito, né? A gente consegue, com os anúncios, arrecadar uma verba que vai cobrir a produção da revista, a impressão e a distribuição durante todo o ano para o Brasil inteiro. Também a gente manda um exemplar para cada uma das associadas e dos seus pontos de venda, e também em eventos. Vocês, Tiago e Ariane, que estiveram no ICEF Latinoamérica agora, por exemplo, vocês viram que dentro da bolsinha tinha uma revista Belta. Então, é uma forma de divulgar também, tanto para os agentes no geral, mas principalmente para os providers que estavam lá. Quem são os agentes Belta no meio daqueles agentes todos que estavam lá no evento, né? E a gente sempre aconselha a que tem uma chamada de que sempre deve entrar no site da Belta para pegar a informação atualizada da lista de agências Belta. E no site também a gente recebe o pedido de revista e é enviado pelo correio. Pode mudar, por favor? Bom, o site Desirê vai explicar de novo para vocês. Estava mutada. Essa é a carinha nova do site, né? Então, como a Marigla falou, o Canadá foi a capa da revista, então durante todo o ano ele é a capa do nosso site para promoção desse destino. E aí, para o próximo ano, a capa vai ser a Austrália. Então, a gente tem, em média, né, de visitas por mês, 23 mil visitas e 30 mil usuários registrados, tanto por feiras quanto, né, eventos e pelo próprio site. Então, tá um site mais dinâmico, tudo isso aqui, né, esses ícones são animados, são coisas que chamam mais a atenção e estão mais no perfil, né, do jovem e do estudante. Aqui, falando de redes sociais, a gente está, né, no Facebook, no Instagram,
no YouTube e no TikTok, mais focado nos estudantes, como um portal, né, de informação e a promoção das agências. Então, vocês podem ver que todos os posts a gente sempre instrui o estudante a procurar uma agência selo Belta, a entrar no site da Belta e procurar a que mais se adeque, né, ou a que ele prefira, de acordo com os critérios dele. E o LinkedIn a gente posta muito, né, mais corporativo, sobre os treinamentos que a gente faz, sobre os webinars que a gente promove. Então, é bem bacana poder acompanhar esse outro material. Aqui eu separei a página, né, da GoAhead para vocês verem, quem não tinha acessado ainda. Então, clicando ali na barra de cima, né, Agência Selo Belta, vai abrir uma ferramenta de busca com todas as agências Selo Belta, e aí o estudante consegue escolher qual agência ele quer ver o perfil, ou então ele consegue colocar filtros, né? Então, agências que vendam high school, agências que vendam work and travel. Então, ele consegue colocar os programas que ele quer, os países que ele quer e o idioma. Por isso que é sempre bom estar atualizada essa página. Então, aqui vocês conseguem ver as categorias, né, que o Thiago e a Ariane disponibilizaram para a gente, mas caso tenham outras categorias ou outros idiomas, a gente consegue incluir para aquela ferramenta de busca ficar mais aprimorada, né? E o estudante conseguir achar a GoAhead. É bom mencionar que, assim, uma das inovações desse site é que, no antigo, as agências apareciam em lista por ordem alfabética, o que prejudicava, principalmente, as agências com, né, Z, Y, as agências sempre ficavam na última, né, na última fileira Na lá verdade, as 4, 5 primeiras letras eram as que levavam favorecidas. vantagem, né? A, B, C, D e E sempre tinha muito movimento, e as outras não, né? E aí a ferramenta que a gente pensou para esse novo site é ser randômico, né? Então, toda vez que você atualizar ali o site, a ordem das agências vai estar diferente. Então, a probabilidade, né, do estudante conseguir ver outras agências sem ser as primeiras é muito maior. Então, isso é muito bacana. Outra coisa que também foi uma inovação foi o botão de WhatsApp aqui na página, que antes não tinha, e que a gente sabe que muitas das agências estão usando essa ferramenta e está sendo mais útil, né, para a captação dos estudantes. Eu acho que até pelo perfil, né, dos estudantes, por precisar, né, dessa rapidez, né, desse imediatismo, então a gente colocou o botão de WhatsApp. Mas, além disso, tem o link para o site de vocês, tem o e-mail e tem um Fale Conosco, que é uma aba, né, com um formulário que o estudante vai preencher e vai chegar no e-mail de vocês. Então, a página ficou bem bacana, vocês foram uma das agências, né, que aproveitaram essas ferramentas e colocaram, né, uma arte, um banner, então ficou bem bacana, e sempre que vocês quiserem trocar, adicionar, colocar foto na galeria, a gente consegue incluir. Só para complementar, Desirê, eu acho bom deixar claro que, por exemplo, o estudante escolhe com quem ele quer falar e tudo é enviado até em função dessa rapidez, né, que é uma necessidade atualmente. Os e-mails, os contatos do estudante com a agência Selo Belta é direto. Não passa nada pela Belta, não fica nada no site de contato. Então, os leads que vocês recebem do site da Belta são de vocês, tá? A Belta não faz nenhum encaminhamento, a Belta não fica com nada, tá? Então, o estudante escolhe, o estudante manda direto, tá? No WhatsApp a gente colocou uma mensagem automática, né? Oi, vim pelo site da Belta. Então, tem como vocês terem esse controle. Lógico que tem gente que pode tirar a mensagem, porque é só excluir, né? E mandar de outra forma. E pelo e-mail também vocês vão receber um e-mail diferenciado, né? Que dá para ver que é do site. Aqui falando um pouquinho do site do Studying Brasil, que a Marigla falou, e aqui são as marcas que ela havia citado, né? De agências e escolas que fornecem ou curso de idioma, né, em português, ou no caso da FGV,
o ensino superior em inglês. Aqui. Bom, falando um pouco da pesquisa, a gente vai fazer uma nova pesquisa, tem essa pequenininha, né, que a gente já comentou, mas a gente já acertou com a Education New Zealand, eles vão ser sponsor novamente, eles estão pagando uma boa parte da pesquisa, e vai haver uma nova pesquisa que vai ser lançada no final de dezembro, para apurar os dados de 2022, que foi um ano que, vamos dizer assim, voltamos a enviar estudantes para fora, né? O mercado deu uma boa retomada, então tem números para apurar, tem tendências a apurar, tem muita coisa para saber, então a pesquisa inicia-se no fim do ano, mas ela tem um tempo, dependendo do retorno, né, das respostas das agências, e também essa é feita com estudantes, a gente, como eu falei, tem uma parceria com a FPP Mídia, e eles mandam para o banco de dados de estudantes que eles têm das feiras, até a gente tem uma previsão de que ela seja respondida, que ela esteja presente de janeiro até meados de fevereiro, para a gente poder fazer um levantamento e estar com esses números prontos para serem lançados num evento presencial aqui em São Paulo, em março. Tá? É claro que isso depende do número de respostas. Então, para ser uma pesquisa consistente, é importante ter isso. A pesquisa é feita por esse organismo aqui, chamado a realização é do movimento acadêmico, tá? Mobilidade acadêmica, desculpe, que é um grupo de professores da ESPM, aqui de São Paulo, que trabalham na área, dão aula na área de pesquisa, e eles têm essa empresa deles, é um grupo de 3 professores de lá, que fazem esse levantamento há 6 anos já para a Belta. E foi assim um grande achado para a Belta, porque a gente já fez pesquisas antes e assim eram institutos de pesquisa que não tinham conhecimento da área de educação. Tá? Então, eles não conseguiam, vamos dizer assim, formular as perguntas de forma que a gente tivesse um resultado compreensivo. A gente trabalhou com empresas muito boas, mas o resultado apresentado não ficava claro, tá? do que era o mercado, do que ia acontecer, do que tinha acontecido. E eles, como têm esse entendimento de área de educação, foi um achado para a Belta. Pode mudar, por favor. E aí, vamos ao que interessa, né? Para que a Belta serve para vocês? Só fazer um comentário sobre a pesquisa, é que as agências, né, recebem a pesquisa completa. Normalmente o que a gente divulga no lançamento e para a imprensa não é a pesquisa completa, então vocês têm muito mais informação sobre o mercado, sobre a preferência dos estudantes, então é muito importante, até falando assim de marketing para a criação de conteúdo de vocês, entender quais são as preferências e tudo mais. É uma informação privilegiada que vocês têm e que não é disponibilizada para todos. Só para quem é patrocinador da pesquisa, né? Para a Education New Zealand, claro, que que também tem parte da pesquisa com foco na Nova Zelândia, e também para os associados aí, mas aí os associados da Belta são os únicos que recebem a totalização dos dados. Vamos, então, o que a Belta oferece como associação. A pesquisa eu acabei de falar, e a gente atua também em treinamentos de capacitação. Então, durante esses anos todos, a gente fez alguns treinamentos de capacitação que vai estar disponível nessa área da Belta, no site. Por exemplo, treinamentos de venda nós fizemos com especialista de vendas, apesar de não ter sido feito anteriormente à pandemia, as técnicas de venda continuam as mesmas, e eu sugiro que vocês vejam lá
e aproveitem o que vocês acham que pode ser utilizado atualmente. E, periodicamente, a gente faz novos treinamentos. A gente tem tanto os treinamentos de capacitação para as associadas colaboradoras, que ficam disponibilizados lá também, como treinamentos, a gente está fazendo uma parceria com a IALC e a Abrapay para organizar uma série de treinamentos para agentes agora no próximo ano. Sabe? Cinco sessões de treinamento curtinhas, porque a gente sabe que ninguém tem muito tempo, né? Vão ser vídeos curtos que podem ser acessados não só no dia do treinamento, como posteriormente. A gente dispõe de uma assessoria jurídica. Isso é muito importante, porque quando vocês tiverem qualquer dúvida jurídica, gente, é só mandar para a gente uma consulta explicando o caso. Eu passo para o nosso assessor jurídico e ele, inclusive, quando ele necessita de mais informações, ele vai entrar em contato com vocês e dá um assessoramento. É uma orientação, tá? Ele não atua, por exemplo, no caso de um processo, no caso de uma demanda mais que exige o papel de um advogado, aí ele não atua, mas, de qualquer forma, se tiver interesse, podem contratá-lo, tá? Ele sempre tem um valor diferenciado, mas a gente tem um valor mensal que a Belta paga para essa assessoria jurídica para orientação geral para todos os seus membros. Então, fiquem à vontade de nos consultar sempre que vocês precisarem de uma orientação. Outro dia, por exemplo, tinha uma associada com dúvida de como ia aplicar, no caso de reembolso, tem uma regra, né? Que no caso de, se você não fez nenhum acordo de reembolso dos cursos que aconteceram na época da pandemia, se não teve nenhum acordo e você vai fazer acordo agora, você tem até final de 2023 para reembolsar. Se você já teve um acordo anterior, aí você só vai ter até o final de 2022. Isso de acordo com a legislação atual, que eu acredito que não deva mudar, né? E aí ele passou a informação, passou, inclusive, o artigo da lei que dá esse suporte. Então, são coisas pontuais que as agências nos perguntam, nós consultamos e retornamos para a agência. Bom, a nossa equipe, vocês já sabem, estamos à disposição, vocês podem falar conosco tanto por e-mail como pelo WhatsApp, né? Depois a gente vai colocar o meu e o da Desirê aqui para vocês, tá? Para vocês ficarem à vontade de nos contatar no chat. Pode virar. Representação de agências do segmento. Então, a Belta tem um contato muito próximo, né, às órgãos de educação, aos consulados, embaixadas. Então, sempre que tem algum evento ou alguma orientação nova que a gente precisa saber, a gente faz contato e eles nos respondem prontamente. Atualmente, por exemplo, a gente teve contato, eu tive reunião com o pessoal da Languages Canada, com a Rachel e o Gonçalo, há 2 semanas atrás, e eles pediram para a gente fazer um levantamento com vocês, agora no meio de novembro, sobre como está o andamento dos vistos para o Canadá, porque eles têm todo um trabalho de lobby lá no Canadá para facilitação de vistos de estudantes, e o Brasil é um país que é muito importante para o mercado canadense. A gente tem um contato super bom com a Education New Zealand, com a Embaixada da Austrália, que o ano passado, em fevereiro, antes de abrir o mercado, né, antes de abrir o país para estudante, fez um treinamento de visto exclusivo para as agências Belta. Então, são informações assim que a gente, sempre que vocês necessitarem de informações e esclarecimentos com relação a esses países, pode nos procurar, que nós entramos em contato com os órgãos de educação, com os consulados, embaixada, colhemos a informação e retransmitimos para vocês. Uma coisa que muita gente me pede é informação, por exemplo, de
De repente, uma cidade perdida lá nos Estados Unidos, que você tem um estudante que quer ir para uma cidadezinha lá, que, obviamente, não faz parte do portfólio de vocês. Também pode me perguntar, eu pergunto para a Embaixada, setor de educação da Embaixada dos Estados Unidos, e eles têm os correspondentes deles nos todos os estados americanos, eles consultam lá e me passam o retorno. E, como eu falei, tem a parte do contato com a FELCA, né? A FELCA é uma federação que atua junto a associações internacionais. A Maura foi ex-presidente da FELCA, da gestão anterior, e agora ela é diretora é vice-presidente, ela está no board, e eles têm reuniões mensais, né, da FELCA, e então tem um contato muito próximo. E também, como a gente já comentou com relação à pesquisa, a Belta é uma fonte de informação isenta para a imprensa. Bom, com relação a proteger e evitar a banalização do mercado, sempre que houver alguma questão entre vocês e uma escola, tá? Especialmente quando é uma escola colaboradora da Belta, por isso até que a gente incentiva vocês a trabalharem com as associadas colaboradoras da Belta, porque o nosso contato é muito mais direto, né? Quando é uma associada colaboradora, é muito mais fácil a gente fazer uma intermediação, mas a gente pode fazer isso, mas especialmente com relação a ações comerciais que vocês veem de outros membros Belta, tá? A gente tem uma parte agora do site novo da Belta, onde vocês podem entrar, Desirê depois pode passar o link, né? Onde vocês entram e mandam o que está acontecendo com relação a, sei lá, um desconto excessivo, algum problema sério com relação a um estudante que você atendeu. Aí a gente sabe que o estudante faz como é que fala? Faz... Orçamento em todas, né? Ele pega hoje em dia, ele manda para todo mundo um e-mail pedindo o preço, o valor, né? E depois... Faz um leilão. Leilão, exato. Obrigada, Tiago. Estudante adora fazer leilão, né? E assim, se vocês que são Belta não segurarem essa história do leilão, você imagina, não tem como, né? Vocês já trabalham, você já tem problema com o pessoal de mentoria, né? Que aí é um outro ponto que a gente está batendo, né? A gente já consultou assessoria jurídica, esse pessoal de mentoria, eles não citam a Belta, eles não citam o nome de nenhuma agência e eles falam que a agência não serve para nada, né? Que não adianta nada, que é bobagem, que eles que sabem fazer as coisas. Então, a gente tem trabalhado com assessoria de imprensa para mostrar os problemas que existem na internet. Inclusive, tem um release que vai sair novamente de uma forma mais forte agora esse mês para coibir esse tipo de ação, né? De mentores que se dizem vender sei lá, o impossível, né? O terreno na Lua eles estão vendendo, né? E o povo acredita, né? O pior é isso. Então, esse tipo de ação, a Belta tem um interesse muito forte de fazer isso. E voltando ao que eu estava falando lá do site da Belta, é sempre bom vocês colocarem, é óbvio, baseado em algo real, em prova, né? em fatos, e a gente vai entrar em contato com a outra parte e vai pedir para ela se manifestar. Tá? Então, é isso. Pode virar, por favor. Só complementando a parte de assessoria de imprensa, né? Não só essa parte das mentorias, eles fortalecem a questão de escolher uma agência selo Belta e o porquê, né? Isso abordando assuntos diversos. E, periodicamente, eu também envio por e-mail
né, os clippings das matérias que nós saímos, e também, às vezes, a gente pede, né, cases, então, vai ter uma entrevista com a Record, e aí eles precisam de um estudante que estudou em tal lugar. Então, eu mando lá por e-mail e é sempre por ordem de envio. Então, eu mando para todas as agências, né? Quem tiver esse personagem consegue participar da matéria. Geralmente, a assessoria de imprensa manda o que a gente passa para eles e é o próprio jornalista que escolhe quem ele vai querer. Ele vê o perfil da pessoa que vai dar depoimento, às vezes pega até por localização. Esse é fácil mandar uma equipe, o outro já é mais distante, a casa, tal. É uma escolha do jornalista, então aí a gente não tem como influenciar, tá? Mas se vocês puderem contribuir, sempre é muito bem-vindo, tá? A gente também tem essas reuniões, assembleias, vai ter Assembleia Geral Ordinária, que vai acontecer antecedendo, eu vou mandar notícia também, que eu fechei com a STE, a ALF, né? Antecedendo a ALF à tarde, em São Paulo, no dia de abertura, uma Assembleia Geral, que é anual, da Belta, de apresentação dos resultados e de apresentação de plano de trabalho para 2023. Mas, fora isso, durante o ano, sempre que há necessidade, a gente organiza reuniões virtuais. Foi muito bom a pandemia nesse aspecto, né? Porque a Belta era muito São Paulo. Então, assim, vocês, por exemplo, que estão aqui pertinho de São Paulo, conseguiriam participar de tudo, né? Mas quando está longe, sei lá, uma agência, por exemplo, a Best, que é lá de Cuiabá, não tem, né? O Bacelar, que é de São Luís, a Embarque, a Natasha, da Embarque Turismo, que é do Piauí, Teresina, são muito distantes, né? E agora, com reuniões online, a gente consegue trazer tudo junto. E sempre que há uma demanda, por exemplo, ou jurídica, ou de situação de mercado, a gente marca uma reunião e conversa online, e todo mundo pode participar e expor o seu ponto de vista, né? E também uma coisa que funciona, essa assembleia vai ser provavelmente híbrida, tá? Vai ser a parte presencial, que a gente está voltando, né? Mas também vai ter uma parte online que a gente vai poder contar com a participação de quem estiver distante, isso dependendo claro, do apoio que a gente obtiver da ALF para fazer das duas formas. Tá? A gente também foi criado recentemente um grupo um comitê de high school, porque a high school foi um programa que deu muito trabalho nessa temporada, principalmente com a acomodação. Então, sei, acho que vocês acompanharam, né? Ariane e Tiago no grupo, o pessoal reclamando e tal. Então, eles vão ter a segunda reunião, agora dia 16, do grupo, e vão levantar pontos para poder tocar para frente. Nada impede que, em função de demandas, sejam criados outros comitês, sabe? De comitê de cursos de idioma, de higher education. Isso vai depender da demanda que vocês, agências Belta, tiverem. Também tem esse grupo de WhatsApp, né, que a gente já comentou, que é um fórum de discussão bem interessante, onde todo mundo coloca, né, seus pontos de vista e discute. E também as missões técnicas, a gente está preparando, está tentando organizar para o ano que vem outras missões técnicas, agora que o mercado voltou a abrir. Então, geralmente são grupos pequenos, né, de, sei lá, 10 pessoas. Algumas vezes eles oferecem tudo, a passagem aérea e a parte terrestre também, as visitas todas, né, que vocês morrem de visitar, né, todo mundo passa o dia
trabalhando bastante, o dia e a noite, é algo bem contínuo. E aí normalmente, é um representante por agência que vai, e a gente manda geralmente um questionário, passa os questionários para o órgão de educação, e o órgão de educação faz a escolha do grupo que vai viajar. Pode mandar, por favor. Aí, finalizando aquilo que a gente já falou, né, dos coordenadores regionais, do website, redes sociais, a revista Belta, com a distribuição online, e essa todo apoio, assim, e também, é claro, a gente tem coisas se você quiser tirar, Desirê, a gente pode continuar aqui a conversa. A gente tem, por exemplo, no site da Belta, uma seção de eventos. Vocês estão organizando um evento de vocês, a gente não divulga evento de terceiros, tá? Você vai participar de uma feira organizada por uma outra empresa, aí a gente não faz a divulgação. Mas se vocês organizam uma feira, tipo o Valeriano organizou uma feira agora em Cuiabá, há 20 dias atrás. Então, a gente, no site da Belta, fez a divulgação do evento nas redes sociais. Quando é feira de associados da Belta, a gente faz toda uma divulgação online também. Tá? Então... Tem agências que fazem também webinar, masterclass, tudo que for de evento que a gente conseguir incluir, tanto nas redes sociais. Aí eu só não posto normalmente no feed, né, dependendo do que for, mas assim, intensifica nos stories e tudo mais. E quando acontece, aí a gente posta no LinkedIn. Mas assim, se for masterclass, webinar, coisas mais para os estudantes, a gente pode colocar nessa parte de eventos que a Marília falou. Desirê, existe a possibilidade da gente fornecer uma verba e colocar algum post patrocinado nas redes da Belta, sendo um investimento nosso? Olha, teve primeiro isso e a gente pode ver para retomar, sim. Teve uma época que era uma briga, porque tinha banner, né? Tinha algumas coisas que a gente fazia, e aí a gente tinha que até fazer sorteio de tanta gente que queria. Aí depois caiu, sabe? Deixou de ser moda. Tá? Mas eu achei bacana isso que você sugeriu. Acho a gente tinha num período, quando eu entrei, por exemplo, toda semana eu postava um depoimento de um estudante de alguma agência, marcando a agência e tudo mais, dava um destaque bem legal para a agência. Mas aí as agências pararam de enviar, então a gente tem que ir adaptando, né, ao que no momento está funcionando. Então eu acho que essa sugestão a gente pode conversar e ver se dá certo. Eu acho bacana, é uma coisa que a gente faz com você, mas tem que divulgar para todo mundo, né? Tá bom. O papel da Belta como entidade é ter o mesmo tratamento para todos os mundo. É só a possibilidade de poder usar o benefício do volume de seguidores que a Belta tem. A gente coloca o dinheiro de investimento e investe além de investir na nossa mídia, investe na da Belta também. Eu acho perfeito isso. Tá bom. Legal. Até mesmo porque o nosso mercado é muito online, né? A gente recebe estudantes presenciais, mas o nosso volume é muito maior online, de fato. E até hoje em dia, né? Isso. E até de fato o que a Desirê comentou, que no passado vocês costumavam fazer de depoimentos, se for algo que vocês forem seguir, a gente tem bastante depoimento assim para compartilhar da agência. Até para movimentar, né? A gente movimenta muito, que eu acho que isso é super válido e super positivo também. Então, se precisar, só falar para a gente que a gente, com certeza, já relaciona vários depoimentos aí que a gente tem bastante, graças a Deus. Eu acho que a gente pode retomar isso, Desirê, acho bem bacana isso dos depoimentos também. Nesse site novo, né? Que a gente está com... Inclusive, a gente vai começar a impulsionar tanto as redes sociais, porque a gente tem uma verba pré-aprovada, né, para fazer impulsionamento. Então, agora, com o site novo e com o movimento de rede social, o nosso intuito é realmente fazer esses impulsionamentos para aumentar
o número de visualizações. Maravilha. O André já chegou a conversar sobre isso, né? Como a migração do site, como tudo isso dá trabalho. Sim. Então, esse ano a gente estava muito nisso, e aí, mesmo assim, a nossa rede social esse ano já cresceu mais do que no ano passado, mas é um trabalho contínuo, né? Então, a gente focou bastante nesse novo site e agora impulsionar para estar cada vez mais forte. Legal. E as dúvidas de vocês, gente? Não posso ter sido... Desirê e eu não podemos ter sido tão claras assim. Time, fiquem à vontade Ah, aí. Por favor. Se vocês puderem até tirar, até a Marigan comentou, né, de no final da gente abrir a câmera, que daí, consequentemente, a gente vai tirar uma fotinho que eles vão postar. Então, se vocês puderem abrir a câmera aí também, Antes do e pessoal qualquer começar a dúvida, fazer né? pergunta, antes do pessoal começar a fazer pergunta, eu tenho uma que eu ia fazer para a Desirê por e-mail, acabei esquecendo. A Belta tem algum certificado que mostra, além da gente poder usar o selo, tem algum PDF escrito, sei lá, Go Ahead é membro da Belta? Porque Tem eu um não, certificado. eu não lembro de ter, eu não sei se eu recebi e não achei, mas a gente gosta de fazer a gente está pensando em fazer uma parede aqui na nossa agência com todos os certificados e cartas de recomendação de escola que a gente tem. Aí a gente tem lá, a gente recebeu da IALC, da Quality English, eu não lembro de ter recebido da Belta. Perfeito, eu vou verificar se eu te enviei ou não, mas Tá. aí eu te envio e reenvio da Felca, tudo certinho. Show. A gente também tem uma arte de banner, caso vocês queiram, né, colocar um banner, imprimir, algo assim que tem o selo, vocês podem usar também. Legal. Se puder mandar para mim, isso é bem bacana. Apesar de a gente receber pouco aluno na agência, mas quando vem é bacana eles verem as certificações que a gente tem. É legal, é. E aí, time, alguma dúvida? Pessoal, vamos. Não, acho que por Eu aqui não, tá tudo para mim tô certo. tranquilo. Eu já conheci a Belta, né, há bastante tempo, já acompanho também a Mi Alves, que deu para ver bastante coisa mais ainda sobre a Belta quando ela foi Também viajar, acompanho ela lá. quando ela estava compartilhando que ia ter grupo, acho que é bem legal. E acho que não tem nenhuma dúvida, tudo bem explicadinho, tudo certinho. Show. Bom, então vamos para a foto, gente. Vamos. Se puder abrir. Aê, Ananda. Ô, Marigan, você percebeu, assim, nosso time hoje, a gente está na agência, a gente está eu, o Thiago e o Renan, só que o nosso time, ele é espalhado aí pelo Brasil, né? A gente tem... A Clara fica aqui em São José dos Campos. O Renan, ele está aqui em São José dos Campos, mas ele é de Florianópolis, né? Ele fica a maior parte do tempo lá, mas quando dá, ele vem para cá. A Nicole, né? Ela está no Rio Grande do Sul, em Charqueadas. A Aline Chimarrão em Porto entrega. Alegre. Foi Olha lá, ó. falar. Ela está bem. As bem... duas, né? As duas do chimarrão. A Aline, do Rio Grande do Sul, também de Porto Alegre. E a Nanda é de Recife. A Nanda aí embaixo. Então, assim, o nosso time aí fica espalhado aí pelo Brasil. Então, até como eu comentei, né, o nosso mercado é bastante online, então a gente tem um time aí bem diversificado e espalhado aí para atender todos os públicos. Então, isso é super positivo para a nossa agência hoje na Go Ahead. Ah, tá ótimo. É uma tendência, né, Ariane? Eu acho é algo que realmente o que vai acontecer é muito mais o nacional, né? Todo mundo atuar em nível nacional e ter um representante, alguém do time na cidade para um eventual atendimento onde há um público. É óbvio, você em Recife, você pode se locomover por outros estados lá do Nordeste de forma, sei lá, Salvador, Teresina, de forma bem mais rápida, né, do que o deslocamento, se houver necessidade de São José até Exato, isso é verdade. É bem complicado, né? Bom, gente, vamos para a foto. Então, vamos. Prazer estar com vocês hoje aqui. E fiquem, eu vou colocar aqui no chat o meu e-mail e meu WhatsApp para todos vocês. Maravilha. A foto primeiro, depois eu coloco meu e-mail também. Vamos lá.
Deixa a Mariglu terminar. 1, 2, 3 e... Opa, calma aí que eu cliquei na mensagem da Mariglu. Vai de novo. Foi. Obrigada, pessoal. Maravilha. Valeu, Mariglu, muito obrigado. Desirê, obrigado pelo tempo de vocês. A gente sabe que é corrido, mas Imagina. obrigado por ter reservado esse